Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, novamente, né? Agora que estamos abrindo oficialmente, então, a reunião desse primeiro domingo de junho, né? Então, eu sou o Leandro Canavas, para quem ainda não me conhece, mas acredito que todos aqui a gente já conversou de alguma forma, né? Nos outros encontros. Estou como vice-presidente do grupo, do GEAFA. Aqui presentes também os demais membros da diretoria, o Cid, a Janice, a Marilyn, a Melissa, a Marli, a Aline, e a nossa convidada especial de hoje também está aqui presente. Antes da nossa convidada, também está presente aqui o Rodrigo, né, está com o nome de Gabriela ali, por isso que quase passou, mas está presente, que faz parte aqui dos membros associados, né, do GEAFA. E a nossa convidada de hoje é a doutora Luciana Ramos, que é pediatra, nutróloga, que hoje vai nos brindar aí com o conhecimento dela, com a experiência que ela tem, trazendo aqui a apresentação e depois as dúvidas, né, que sempre surgem, que aparecem nesse tema, né. Antes, reforço a todos, né, mais uma vez, quem precisar aí da presença, né, registre ali o nome completo, né, coloca com marca de origem, e para que essa presença seja válida, a gente precisa que a câmera fique aberta, né, tá certo? Então, acredito que nós já estamos já com um pouquinho avançado do horário, como eu informei a todos, tivemos um pequeno contratempo na abertura, e aí acabou atrasando uns pequenos minutos, né, e estamos em tempo aqui de ouvir o mais importante, né? A condução, a mediação será feita pela Melissa, né? E acredito que também seria importante ouvirmos a Marli rapidamente, que esteve em contato com a doutora Luciana também, para esse convite, para a presença dela de hoje. Marli, por favor. Então, mais uma vez, nós vamos dar as boas-vindas a todos, né? E salientando que esse tema já foi trabalhado em novembro do ano passado, então a gente fez um ajuste no nosso cronograma, por isso ele está perto de novo, né? Mas foi um tema, assim, bastante enriquecedor, e estamos na semana das crianças especiais, né? Então eu acho que existe bastante dúvida dos nossos pretendentes, então eu acho que esse é um momento bastante importante para todos os pretendentes, todas as pessoas que pensam na adoção, em especial para as crianças que têm algum tipo de deficiência, algumas doenças, enfim, né? Eu acho que vai ser bastante enriquecedor e vai facilitar para que os nossos pretendentes tomem uma decisão de forma amadurecida, correta, né? Assim, com todas as orientações que a gente sabe que precisamos. E a cada encontro, cada um de nós aprende muita coisa, e a gente gostaria de dizer, assim, que a gente fica muito feliz da senhora ter aceitado o nosso convite novamente, porque é uma pessoa que se dedica a trazer essas informações numa noite de domingo, não é qualquer pessoa, então a senhora é muito especial para nós, então que seja Imagina. muito bem acolhida, muito bem-vinda, e nós vamos aproveitar o máximo possível desse encontro de hoje. Obrigada. Antes de passar a palavra para a doutora Luciana, né, queria dizer que esse é um tema que foi nos indicado pelos próprios participantes do GEAFA, né? Então, uma vez nós abrimos, né, para que trouxessem sugestões de novos temas para as nossas reuniões, e o próprio público que acompanha a gente nas nossas reuniões trouxe esse tema justamente por essas dúvidas, né, por esses esclarecimentos que as pessoas que estão buscando a adoção também precisam para tomar suas decisões, né, para se aprofundar um pouco mais, para saber o que acontece no processo, né. Então, é um tema que veio dos próprios pretendentes, e a gente fica feliz em abordá-lo justamente por essa necessidade que partiu deles, né. A saúde da criança e do adolescente, doenças tratáveis e não tratáveis. Então, a gente vai estar aqui
conversando, né? Então, fiquem bem à vontade para colocar suas dúvidas aqui no chat. A gente vai, na medida do possível, mediando, né, juntamente com a doutora Luciana, para que a gente possa sanar todas as dúvidas e também interagir com vocês, tá bom? Fiquem bem à vontade. Agora sim, passo a palavra para a doutora Luciana, a qual já agradeço, né, antecipadamente pelo sim, né, por nos atender e estar aqui conosco nessa noite. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço vocês também pelo convite, fico bem feliz, assim, de poder estar conversando. É uma noite fria, chuvosa, friazinha, né, que tá todo mundo, às vezes, com uma preguicinha, mas eu acho bem importante o assunto e fico feliz de poder estar compartilhando com vocês. Então, tá, acho que a outra vez que a gente conversou já sobre esse tema, né, em novembro, eu comentei que é um assunto que eu gosto muito de falar, assim, eu tenho bastante proximidade com crianças que vivem em abrigos ou por algum motivo, né, não vivem com as suas famílias, assim, e fico muito feliz, assim, quando eu vejo crianças que foram adotadas e estão tendo uma evolução muito feliz, assim, uma melhora na saúde, né, no crescimento, no desenvolvimento. Até hoje eu já tive a oportunidade, assim, de acompanhar várias crianças que, durante o meu acompanhamento, por vezes foi tirado do convívio familiar, e isso até me entristecia, assim, né, porque a gente sempre acha, né, o melhor lugar para uma criança é com uma família, né? E com o tempo eu fui vendo que não era exatamente assim. Então, que de qualquer maneira, assim, sendo filhos biológicos ou filhos do coração ou adotados, assim, qualquer criança pode nos surpreender com algum problema de saúde, né? Eu gosto muito dessa foto, assim, bem colorida, com uma criança bem feliz, porque para mim as crianças são assim, eu vivencio isso no hospital, às vezes crianças com problemas sérios de saúde e que estão rindo e estão brincando, assim, né? Uma coisa que às vezes a gente adulto não consegue, a gente tem um probleminha pequeno e aquilo estraga o nosso humor, né? E a criança sabe lidar com isso de uma maneira, assim, encantadora, na maioria das vezes, né? Então, as doenças nas crianças, elas podem ser congênitas, que já nasce com a criança, né? Podem ser adquiridas ou crônicas. Eu vou dividir mais ou menos assim, tá? E, além dessa definição, vocês pedem para a gente falar em doenças tratáveis e não tratáveis. Que da outra vez vocês me explicaram que é um dado, né, quando a família busca adoção, que há esse questionamento, né? E, para mim, na verdade, assim, toda doença é tratável, né? Qualquer condição de doença é tratável. Só que algumas são curáveis e outras não, né? Algumas, além de doenças, são mais condições, né? Então, algo que vai acompanhar a pessoa pela sua vida, mas que não vai precisar fazer tratamento, só a pessoa vai ter que ter uma habilitação para conviver com aquele problema, né? Alguns, o tratamento vai curar 100%. Então, uma criança que tem uma pneumonia vai tratar e vai ficar 100% boa. Uma criança que nasceu com lábio leporino, né? Aquela deformidade no lábio, vai fazer cirurgia e deu, vai ficar 100%. Outras doenças, a gente não vai ter, assim, esse tratamento efetivo, mas a gente vai ter tratamento que vai melhorar a qualidade de vida, né? Vai adaptar a criança para viver com aquela condição. Então, vamos pensar em outra doença que seja, assim, síndrome de Down, uma síndrome, por exemplo, né? A gente não tem
uma cura. Aquela condição a criança vai viver para sempre, mas a gente tem tratamentos para que ela tenha uma boa qualidade de vida. Então, aqui eu vou citar algumas outras doenças, assim, até por frequência e tal, e algumas eu vou dar mais ênfase. Depois, daí no final, se vocês quiserem, né, claro, perguntar, a gente conversa mais tempo, né? Então, das doenças congênitas, né, aquilo que o bebê já nasce. A prematuridade é uma condição bem frequente, que eu acho que muitos bebês prematuros muitas vezes estão, né, aguardando a adoção, e assusta muitas famílias, né, que dependendo do grau da prematuridade, isso pode ter muitas complicações. Então, um bebê que nasce assim com 8 meses, até 7 meses, que seria assim 1 mês antes, 2 meses antes, né? Muitas vezes não tem complicações graves, assim, pode ter complicações leves, né? Precisou ficar um pouco na UTI, receber antibiótico, aprender a mamar, porque muitas vezes recebe leite pela sonda, aí aprende a mamar para daí sair da UTI, né? E tem que ter um acompanhamento especial, independente do grau da prematuridade, é um acompanhamento mais frequente com pediatra, com oftalmologista, com fono, para ir sempre avaliando a questão da audição, que eles têm um risco maior de apresentar alguma dificuldade de audição, e do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, se uma criança nasce, por exemplo, 3 meses antes do prazo, nasce bem pequenininha, ela vai demorar mais para desenvolver. Um bebê geralmente senta aos 6 meses, esse bebê prematuro, a gente não espera que ele vá sentar aos 6 meses, ele vai sentar lá com uns 9 meses. Esse tempo que ele perdeu, né, dentro do útero, a gente conta também fora do útero, até ele ter uns 2 aninhos. Então, tudo do desenvolvimento pode ser mais atrasado, mas até os 2 anos, a grande maioria recupera tudo. Então, peso, crescimento, fica igual de uma criança que nasceu no tempo certo. E vou dizer para vocês que, até pela minha experiência, a maioria recupera antes. Não, a gente tem isso assim, né, do que a gente estuda, que a altura, por exemplo, vai recuperar lá pelos 2 a 3 anos. Mas a maioria, até 1 ano de idade, já está com um peso bom, com tamanho bom, o desenvolvimento adequado, isso com um estímulo, né? Alguns, quando está demorando um pouco mais para desenvolver, precisa de uma fisioterapia para ajudar, mas é algo que é bem tranquilo, assim, a gente precisa ter aquele acompanhamento com pediatra frequente, vitaminas a mais, né, do que um bebê que nasceu no tempo certo, alguns exames a mais, mas esses bebês hoje, com a tecnologia que a gente tem, com os cuidados na maternidade, na UTI neonatal, eles se desenvolvem bem. O que pode, às vezes, aparecer a mais? Ter tido alguma deficiência na visão, então, às vezes, tem que passar por uma cirurgia na retina, e que, para melhorar, porque é como se tivesse sentido, assim, um sangramentozinho no olho, por ter nascido antes do tempo, ou no cérebro, né? Então, alguma pequena sequela pode ter, né? Não é o mais frequente, mas pode. E, então, isso é o que eu penso de importante de falar sobre prematuros. Depois, se perguntar, vocês podem perguntar. Algumas condições congênitas, assim, que até que são mais fáceis de tratar, o lábio leporino e a fenda palatina, que é quando tem o lábio tem uma falhazinha, né, uma abertura, e a fenda palatina é no céu da boca, que é aberto. Então, isso, por exemplo, pode atrapalhar um pouco o bebê pequeno para mamar, ter que precisar de uma mamadeira específica ou de uma ajuda de uma fono, mas isso é totalmente resolvido com cirurgia. O lábio se resolve por volta dos 6 meses e a fenda com 1 ano e meio, mais ou menos. E depois, vida normal.
Tem alguns problemas ortopédicos também, criança que nasce com o pezinho torto, e às vezes precisa ficar usando uma órtese ou gesso nos primeiros meses de vida para ir colocando o pezinho no lugar, mas também um tratamento super tranquilo e efetivo. A displasia de quadril é um problema também na formação do quadril, acontece muito em bebês que estavam sentados dentro do útero, em vez de estar com a cabecinha para baixo, e também, quando é descoberto cedo, se faz o tratamento e depois a criança tem um desenvolvimento normal. É um tipo de problema que, mais antigamente, quando não se fazia diagnóstico, a pessoa ficava daí com problema para caminhar para o resto da vida, assim, mancando, né, com dificuldade. E hoje, com o tratamento, isso é bem tranquilo. Outras condições, assim, que são dúvidas bem frequentes também da outra aula da outra reunião que a gente teve, é da exposição ao HIV na gestação. Então, se a mãe tem HIV, qual o risco desse bebê, né, ter a doença? Então, a gente tem duas condições bem diferentes, assim. Uma é uma mãe que fez um acompanhamento, fez um pré-natal, está tratando o seu HIV, né? Tomou medicação, está com tudo controlado. No momento do parto, se sabia disso, aí também se faz uma medicação. O bebê nasce, faz medicação para o bebê. Esse bebê não mama no peito. Esse bebê tem um risco baixíssimo de ficar com o vírus. Então, ele teve o contato durante a gestação, mas o risco de ele ficar com HIV é muito baixo, quando é feito todo esse acompanhamento certinho. Outra situação é uma mãe que não fez pré-natal, ou nem sabia que tinha HIV, chegou para ganhar na maternidade sem ter feito pré-natal, e é feito o teste na hora, é feito medicação, não se deixa mamar, vai se fazer medicação para o bebê, vai se fazer acompanhamento, e tem um risco um pouco maior desse bebê ficar com o vírus. Esse bebê vai ser acompanhado mensalmente, vai fazer exames a cada 3 meses, se eu não me engano, e para ver se tem carga viral, né? Usa, inclusive, medicação contra o vírus no primeiro mês de vida, depois medicação para prevenir infecções, porque pode ter um risco maior de ter infecções, e vai sendo acompanhado até 1 ano e meio, que é quando, se todos os exames vierem negativos, a gente diz, não, esse bebê está curado, não tem HIV e não vai ter. Então, 1 ano e meio que a gente, digamos, bate o martelo em relação a isso, né? Alguns antes a gente já tem quase certeza, mas com 1 ano e meio a gente consegue dar uma certeza absoluta. E se não negativo? E se com 1 ano e meio ainda vem algum exame positivo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Tá. Então tá. Eu fico aqui sozinha, eu fico assim, será que eu estou falando sozinha? Mas tá todo mundo balançando as cabecinhas aqui. Tá bom, então tá. E daí, se não negativa o exame, se esse bebê fica com o vírus, como vai ser a vida dessa criança? Então, é uma criança que vai ter que estar fazendo exames de sangue mais frequente, fazendo acompanhamento com o infectologista. A gente aqui em Florianópolis tem no Hospital Infantil uma equipe maravilhosa de infectologia, que tem um ambulatório para isso, que tem uma experiência muito grande. Então, raros casos são de crianças que desenvolvem a doença AIDS, né? Então, crianças que são mal cuidadas, não fizeram o tratamento direito, não usaram as medicações, sumiram e não fizeram mais exames, né? E daí o sistema imunológico descompensa. Mas a criança que segue direitinho o tratamento, toma as medicações, elas têm vida normal. Então, ali no ambulatório de infectologia, eles têm várias crianças, assim, que já tiveram que dar alta com 15, 16 anos, e passa para o ambulatório de adultos, né, de infectologia de adultos, daí em outro hospital,
mas crianças e adolescentes saudáveis, que nunca precisaram ter uma internação, que nunca tiveram uma infecção grave, que convivem com o vírus e só sabem que tem que tomar aquelas medicações, né? Então, é uma doença que não é curável, mas é tratável. A sífilis. A sífilis é uma doença que voltou a aumentar muito nos últimos anos, né? Era uma doença que tinha diminuído muito e que ultimamente, assim, tem sido bem frequente. Então, no pré-natal se pede exame de sífilis nos três trimestres, mas muitas mães não fazem o pré-natal adequado, né? Chega na maternidade, deveria ter um outro exame de sífilis, algumas vezes falha e acabam não fazendo, dependendo da cidade, do local. Porque quando se sabe que tem sífilis na gestação, a mãe tem que receber o tratamento, que é a mãe e o parceiro, inclusive, para não voltar a ter, né? A sífilis é uma doença, né, sexualmente transmissível e que no bebê pode ter algumas consequências até assim, no desenvolvimento neurológico. O bebê pode nascer até com lesões de pele, assim, pela sífilis, sabe? De ter bolhas, do cérebro não desenvolver direitinho. Mas também o que a gente observa? Se essa sífilis foi descoberta na gestação, foi feito o tratamento adequado, esse bebê nasce sem o vírus. O que vai ser feito? Quando o bebê nasce, ele faz exame do mesmo jeito, mesmo que a mãe tratou na gravidez ou descobriu ali na hora do parto, vai ser feito exame no bebê. Pode aparecer alguma coisa positiva, que seja ainda resquício da mãe, que não significa doença no bebê. Então, é feito alguns exames na hora que o bebê nasce, para ver se ele não está doente, né? Não estando doente, seja só alteração no exame, ele vai acompanhar a cada 3 a 6 meses, vai ficar repetindo o exame, parecido com HIV, com 1 ano e meio. Se deu tudo negativo, alta. Não tem mais risco de ter tido nenhum problema por aquela sífilis que a mãe teve na gravidez. Se quando nasceu, apareceu alguma coisa diferente nos exames, o bebê recebe antibiótico na maternidade, daí que é a penicilina. Às vezes tem que ficar internadinho lá 10 dias, fazendo antibiótico, para tratar se por acaso ainda tiver algum risco de ter a sífilis, tá? Mas, na minha experiência, assim, tanto no hospital quanto no ambulatório que eu faço na prefeitura, raros casos de bebês doentes por sífilis, porque mesmo não tendo sido feito o pré-natal, na maternidade, os bebês são triados e é feito o tratamento se necessário. Outra condição que gera bastante dúvida, assim, não é uma doença, mas é uma espécie, né, de doença, que é a exposição a drogas, né, e isso, infelizmente, a gente tem bastante, né, mulheres usuárias de drogas que engravidam e muitas, né, daí os bebês vão para adoção, e essa é uma condição que às vezes a gente não consegue dizer direito, assim, os riscos que terá no futuro, né. Tem o risco imediato do nascimento, que alguns bebês podem ter abstinência, né, então isso é tratado daí já na maternidade, e com medicações, e muitas outras condições que só o tempo vai dizer, né, às vezes bebês que crescem bem, desenvolvem bem, mas que podem ter algum problema no desenvolvimento neurológico relacionado a isso, assim, às vezes na questão do aprendizado, na escola, às vezes a questão de agitação, né, então já acompanhei criança de que era muito, muito, muito agitada, mas já desde bebezinho, não é um TDAH que nós vamos falar mais para frente, né, mas era bebezinho já bem agitado e a gente sabe que tinha tido contato com droga durante toda a gestação, né. Mas, surpreendentemente, tem muitos, acho que eu conheço mais que não tiveram sintomas nenhum do que o contrário, né, então também, acontece de o bebê ter sido exposto à droga e não ter nenhuma sequela.
das doenças adquiridas, né? Então, essas, eu digo, talvez sejam mais tranquilas, né, para a gente lidar. São doenças que qualquer criança pode aparecer. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Uma teve alergia à proteína do leite de vaca, uma doença que dá no bebê pequenininho, que a alergia ao leite, mesmo sendo amamentado, a proteína do leite passa pelo leite materno e o bebê pode ter diarreia, sangue nas fezes, perder peso, ter alergia na pele. Então, essa condição pode aparecer em bebê que teve uma gestação tranquila, tudo bonitinho, parto normal, é amamentado, como foi a minha, e teve essa alergia que durou até os 2 anos, como pode aparecer em um bebê que estava sendo mal cuidado, recebendo leite de vaca na mamadeira, sabe? Então, mas que tem tratamento. Então, a gente faz dieta, sem nada de leite, acompanha aquela criança, a questão do peso e crescimento, bem importante, e com o passar dos meses, isso tende a melhorar, a maioria das crianças melhora até os 2 aninhos. Outra coisa que é bem frequente são as questões respiratórias, pediram para eu falar também, e a gente está agora nessa fase, né? Os bebês pequenos, eles podem muito ter bronquiolite, que agora a gente está com realmente uma epidemia de bronquiolite nos bebês, assim. Quanto menor o bebê, então mais sério pode ser, e é causado por um vírus. E isso também não tem muito como a gente adivinhar, né? A gente tem como cuidar. Então, bebê pequenininho, quem tem um bebê pequenininho em casa, o certo é, né, nessa época que a gente está, não sair muito de casa, evitar contato com pessoas doentes, gripadas, com coriza. Se um dos pais está doente, usa máscara, né? E em alguns casos dessa doença, por exemplo, que é a bronquiolite, o bebê precisa internar. Interna, fica um pouco no hospital, às vezes precisa de oxigênio, né? Para ter alta. Às vezes só tem esse problema da bronquiolite, depois não tem mais nada a vida inteira respiratório. E outros podem depois ficar tendo problemas de asma, que, né, às vezes no popular se chama mais de bronquite, mas o termo hoje correto é asma, né? Então, de estar chiando o peito, de vez em quando chiando o peito, pega um resfriado, chia o peito, né? E daí tem que usar bombinha, usar medicação. Então, isso, quando a gente tem, assim, um laço de sangue com a criança, a gente consegue até, mais ou menos, prever o risco, né? Então, por exemplo, se os pais são muito alérgicos, a chance da criança ter problemas alérgicos, como a asma, rinite, é muito alta. Quando a gente não tem o histórico dos pais, a gente vai observar a clínica, né? O que for aparecer. Criança já teve chiado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, é porque provavelmente é uma asma e ele vai ter que ficar sempre acompanhando isso. Intolerância a alimentos, que mais ou menos também eu falei, da alergia à proteína do leite de vaca, da mesma forma a gente pode ter uma intolerância ao glúten, né? Mas também são condições que, com acompanhamento médico, é muito tranquilo, né, de a gente lidar. Doenças de pele, dermatite, tem criança que nasce com, assim, de bebê pequeno, começa com dermatite seborreica ou dermatite atópica, são condições que coçam muito, deixa a pele do bebê, às vezes, bem irritada, então isso também exige um tratamento bem constante, assim, com o pediatra ou dermatologista para estar hidratando bem essa pele, né? E outras condições, o baixo peso e a desnutrição. Então, isso é uma condição que, às vezes, vocês, pais que pretendem adotar, pode se deparar, né? Então, isso eu já acompanhei alguns casais, assim, que quando adotaram a criança estava abaixo do peso, com anemia, porque a gente sabe que a desnutrição, ela pode ser causada por falta de nutrientes, né? Então, de alimento mesmo, de acesso à comida, mas também pela falta de atenção, pela falta de amor. Isso a gente tem dados mostrando, sabe? Então, uma criança que é negligenciada,
ela pode também se tornar desnutrida, como ter atraso do desenvolvimento também. Então, é uma condição que quando uma família daí adota a criança e começa a tratar, investir no tratamento, tanto nutricional, quanto nessa questão do amor, da atenção, do carinho, a gente nota uma melhora absurda, né? Rápida. É impressionante. Isso eu já tive, assim, o privilégio de acompanhar várias vezes e dá realmente uma alegria muito grande de ver isso. Eu sou nutróloga também, então trabalho com a parte de alimentação infantil, e isso é uma das coisas que realmente me dá uma alegria muito grande, de poder ver o quanto uma família, né, pode fazer a diferença na vida de uma criança. Outra coisa, a obesidade, que Isso, da mesma e forma, isso a é gente às muito vezes... rápido, né, doutora? Oi? Acontece muito rápido, a gente acompanha também alguns Muito casos, rápido. né? E como se transforma, assim, em pouco tempo, né, a Nossa, criança nesse sentido, né? nossa. Então eu tenho, assim, 2 casos que foram crianças que eu me apeguei muito, assim, e que uma eu tive muita pena até quando ela foi retirada da família, e ela apareceu 2 meses depois, ela estava numa casa lar, ela nem tinha sido adotada ainda. Mas ela tinha ganho 1 quilo de peso, para uma criança de 2 anos, isso é bastante. Tinha começado a andar, ela não andava ainda, e tinha começado a falar. 2 meses estando num ambiente melhor, que Faz ainda toda a não era a diferença, família né? dela. Então, imagina depois. Hoje é uma menininha que fez 7 ou 8 anos, a mãe me manda às vezes foto, e que está aprendendo a ler, escrever. E quando ela tinha lá 1 aninho, eu achava que nunca ela ia chegar nesse ponto, sabe? Nossa, imagino. A gente É, acompanha muitos casos assim, é muito gratificante mesmo para a é, gente. Doutora, tem uma pergunta aqui no chat, eu acho que a gente vai é deixar por para isso fazer no que às final, vezes... travou um pouquinho para mim. Então, isso, agora deixa eu ver as outras. É que eu botei algumas condições, né, algumas deficiências ou condições crônicas que podem estar dentro de outras doenças, né? Então, por exemplo, um bebê prematuro pode ficar com uma deficiência auditiva, né? Um bebê que tem uma síndrome tal pode ter uma deficiência intelectual. Uma criança que nasceu sem problema nenhum pode desenvolver em alguma época da vida uma doença, digamos assim, mental, como ansiedade, depressão, déficit de atenção, que é o TDAH, né? Então, essas condições, eu queria, eu sei que eu não sei se a gente está extrapolando o tempo, como é que tá? É tranquilo, ainda estamos dentro do tempo. Eu estava Tá, falando antes que a gente está com uma dúvida aqui no chat, mas pode é mais falar. em relação ao processo do que as doenças propriamente ditas. Então, acho que a gente poderia deixar para o final. Aí a gente pode dar sequência e a gente volta nela no final para responder. Pode ser assim? Pode ser. Então, tá. Então, por exemplo, um bebê que a gente percebe que tem uma deficiência auditiva. E quando essa criança tem algum risco, né? A gente já sabe, assim como médico, como pediatra, quais as condições que tem mais risco para ter deficiência auditiva, né? Foi um prematuro que ficou em UTI, foi um bebê que foi exposto a sífilis, ao HIV, então a gente faz testes auditivos mais cedo. Descobriu que tem um teste alterado, vai ser feita uma investigação. Essa criança vai ficar surda? Não vai aprender a falar? Daí, não. Hoje a gente tem condições, tem implantes, a gente chama de implante coclear, é colocado, né, uma coisinha aqui do lado, atrás do ouvido, e algumas condições são aparelhos, né, auditivos, e é feito um treinamento com essa criança para ela aprender a falar e a se comunicar. Isso, quanto mais cedo a gente consegue fazer, melhor. Se a gente consegue descobrir isso e fazer esse implante com 6 meses, com 8 meses, a criança vai ter um desenvolvimento praticamente normal. Então, isso é uma coisa que hoje já não é tão assustadora. Uma deficiência visual. Então, também
Isso a gente pode descobrir ao nascer ou ao estar acompanhando a criança, né? A gente tem o protocolo de examinar quando nasce, de encaminhar para um oftalmologista por volta dos 6 meses, e de a gente ir também na consulta médica e observando, né? Quando é prematuro, que teve algum problema na retina, tem algumas cirurgias que resolvem ou que aliviam, né? Mas existem, infelizmente, algumas condições que a criança fica sem a visão, ou com a visão muito baixa, né? O que é importante nesses casos? É a reabilitação. Então, e isso é a mesma coisa, já vamos falar da deficiência física ali, né? Uma criança que, por exemplo, não vai poder andar, que nasceu com um problema na coluna e precisa de uma cadeira de roda. O que é importante? Qual que é o nosso papel aí? É ajudar a reabilitação dessa criança. Por isso que eu digo que toda doença é tratável, né? Ou condição. Ah, o tratamento vai fazer ele andar? Talvez não. Alguns casos, sim, tem criança que a gente achava que não ia andar e está andando com andador e quem sabe um dia vai andar sozinho. Mas outros não. Mas qual é o tratamento, então? O tratamento é a gente ensinar essa criança a se desenvolver como ela pode, a ser independente dentro das limitações dela, né? E depois acho que eu falo um pouquinho mais sobre isso. A deficiência intelectual, então é algo que às vezes a gente só vai ver com o crescimento, né? Então, um bebê que está se desenvolvendo bem, sentou no tempo certo, andou no tempo certo, fala palavrinhas, e que quando chega na época da escolinha, você vê que não acompanha, né? Não acompanha o aprendizado, tem mais dificuldade, né? Essa é uma condição também que as terapias podem fazer toda a diferença, né? Às vezes, essa criança pode ter tido algum problema dentro do útero, alguma falta de vitaminas também, quando muito pequeno, um quadro de desnutrição, que possa ter atrapalhado, mas que a gente tem formas de melhorar o desenvolvimento dessa criança. E melhorar o acesso, né, a terapias, à escola, professor auxiliar. Há condições que são mais, que a gente não consegue, às vezes, fazer muita mudança, que é como a microcefalia, ou outras malformações cerebrais, então, paralisia cerebral. A gente vai tratar, a gente vai fazer fisioterapia, a gente vai tentar ensinar essa criança a se alimentar, e se não consegue é por sonda, mas são condições mais sérias, né? Mas a gente vê também que com muita dedicação, eu tenho famílias assim que eu conheço que adotaram crianças que têm condições assim, que pareciam que iam ter uma paralisia cerebral e que nunca ia ter nenhuma reação, digamos, interação, né? E hoje são bebês e são crianças que riem, que tu vê que compreende o que está acontecendo, sabe? E a alegria dessas famílias, assim, também é muito bonito de ver. Outra situação muito comum e que às vezes é muito medo, dá muito medo nas famílias, é o autismo. Mas o autismo hoje é uma doença, assim, realmente muito frequente. E até hoje não se tem uma causa estabelecida, então não tem como a gente dizer, por exemplo, a pessoa não fez pré-natal, não usou vitamina, o bebê tem autismo por causa disso, né? Eu digo isso porque eu sei que tem pessoas que têm meio que preconceito de adotar crianças por receio de a mãe não ter feito pré-natal, né? E daí essa criança ter mais problemas de saúde. Mas em relação ao autismo, hoje a gente vê em todos os níveis, em todos os quadros sociais, digamos assim, como tem aumentado o número. Então, o que causa isso a gente ainda não sabe dizer. O que ajuda é a gente diagnosticar cedo e dar todo o suporte e o tratamento que possa ajudar no desenvolvimento dessa criança.
como o autismo, ele é a gente chama que é um espectro. Então, vai ter crianças que têm quadros bem leves, que passam quase desapercebidos, e vai ter quadros bem graves, que são aqueles que às vezes a gente lembra quando alguém fala em autismo, que é aquela criança que não fala, que às vezes se arranha, se bate, né? E quando a gente consegue descobrir bem cedo, por volta de 1 ano e meio, 2, e começa a fazer terapias, tem crianças dessas que depois vão ter o desenvolvimento normal, vão frequentar a escola junto, a mesma faixa etária, vão ter o aprendizado, muitos até têm um aprendizado maior para algumas áreas, assim, para música, para idiomas, né? Então, não é algo assim que a gente tenha que ter medo. As outras doenças que... Doutora, Oi? só em relação ao autismo, veio uma pergunta aqui para a gente, será que aumentou o número de crianças autistas ou é o diagnóstico que está sendo feito mais diagnóstico, né? Assim, será que isso sempre teve ou é por conta dessa questão que se está prestando mais atenção, né? E automaticamente diagnosticando mais, né? As duas coisas, tá? Então, as duas coisas, assim, hoje a gente presta atenção e diagnostica mais, mas com certeza também os quadros os números também estão aumentando. Isso a gente tem certeza, porque se a gente parar para pensar, assim, numa turma de sala de aula de 20 anos atrás, por exemplo, eu não lembro de ninguém na minha sala que eu pudesse hoje pensar que era autista, sabe? Sim, a gente E percebe hoje, isso se a gente também. for ver assim na sala dos nossos filhos, quase todas têm. É verdade. Nas É. nossas famílias a gente está vendo isso Sim, também, né? também. Então, claro que tem os quadros leves que deviam passar despercebidos antes. Que dizia assim, é meio estranho, é meio tímido, né? Sim. Que se dava outras características, né? Mas hoje a gente tem muito, assim, e é tanta coisa envolvida que é até difícil dizer, né? Então, a Sim. gente tem aumento de agrotóxico, de antibiótico, de uso de plástico, que pode também ter interferência no organismo, o excesso de telas para as crianças pequenas, né? Então, tem gente que bota bebê pequenininho na frente de uma televisão o dia inteiro, então a gente sabe que isso faz mal para a formação do cérebro. Então, tem muitas coisas ligadas, sabe? Mas Com que certeza. O mundo mudando também traz essas novas questões, né? Que a gente vai ter que ir isso. trabalhando. E a mesma coisa é isso que eu botei aqui em seguida, que é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, isso também é uma condição que hoje tem bastante diagnóstico, e esse é um que eu questiono um pouco, se tem muito diagnóstico ou se tem, Hoje está porque aumentando o número. também, esse eu questiono um pouco, porque tem alguns profissionais que diagnosticam muito, né? E às vezes até os professores, assim, caminham para ser diagnosticado, porque a criança não para quieta na sala de aula. Mas é um contexto bem grande, assim. Então, agora, por exemplo, essa fase que a gente está vivendo de pós-pandemia, tudo isso aumentou muito. Então, ansiedade, depressão, crianças agitadas, com déficit de atenção, aumentou muito, tanto crianças quanto adolescentes, porque eles ficaram 2 anos vivendo numa situação totalmente diferente, que não era uma infância normal, né? E Tem influência, com certeza, né? e agora eles estão voltando à normalidade, mas ainda é uma normalidade estranha, né? Então, eu tenho, assim, pacientes que eu acompanho, por exemplo, que não querem tirar máscara, que tem medo disso, medo daquilo. Então, a gente está sofrendo com as consequências desse período, né? Mas A gente isso está também são... com uma mão levantada, Gabriela. Posso abrir Pode a palavra falar. para ela? Oi, não, eu só vim contribuir um pouquinho, que para mim tá bem legal ouvir aí, mas é só com relação aos autistas, pelo fato de eu estudar bastante na área e trabalhar bastante com autistas, né? Historicamente, os autistas, a gente não se vê autistas nas escolas porque eles iam para manicômios.
essas clínicas de internação mais humanizadas que a gente vê hoje, que na época não existiam, eles ficavam lá. Eles eram tratados como doidos, pessoas cheias de mania. E esse é um motivo que a gente não via, né? Mas aumentaram, de fato, o diagnóstico. Mas o legal de tudo isso, eu digo por experiência, né? É que as crianças da nova geração estão mais preparadas para lidar com eles do que a nossa geração de adultos, sim. né? Sim. Então, tem as suas vantagens, essas leis de inclusão, tudo. Porém, eu só queria mostrar, assim, dizer que o número de autistas sempre existiu, é porque eles eram, de fato, excluídos da sociedade, né? Educação especial. Sim, os autistas graves, sim, né? Mais antigamente, né? E a gente sabe, assim, tipo, eu vejo na época, por exemplo, dos meus pais. Eles falam, fulano tinha um filho deficiente, tinha problema mental e não saía de casa, ficava trancado num quartinho, né? Faziam isso também, né? Mas eu acho que, com o passar do tempo, o diagnóstico tem ajudado muito, assim, até esses casos leves, para poder as crianças, né, terem uma vida melhor, né? E como tu disse, o fato da inclusão, e isso serve para outras, para síndrome de Down, para outras condições, né? Como ajuda tanto a criança quanto as outras crianças, né? Eu acho até que as outras são mais ajudadas, né? De como lidar, assim, com naturalidade, assim, os meus 2 filhos já tiveram coleguinhas de aula com autismo, com síndrome de Down, e para eles aquilo é normal. Eles falam com uma naturalidade, não, mãe, a gente não pode, a gente não canta muito alto porque senão o Theo se assusta. Mãe, a gente está ensaiando para a festa junina, mas é um pouquinho mais devagar porque a Sofia às vezes não demora um pouquinho para aprender, sabe? Então isso é muito legal de ver, né? Então tu deve ter essa experiência também, né, Gabriela? Tenho sim. Teve uma vez que a gente ligou o microfone na escola e levamos broncas dos alunos, dizendo que os autistas da escola iam ficar agitados. Essa experiência, vou falar como pretendente, né? Até para abrir a... Eu acho que essas questões de doenças tratáveis e não tratáveis, a gente está aqui para se ajudar também, né? Para abrir a mente e tudo. Mas essa experiência eu estou nessa escola, uma escola pública há 5 anos, e nesses 5 anos eu sou regente de turma e eu tive pelo menos 2 autistas por turma nesses 5 anos. E essa experiência me fez aceitar no nosso perfil autistas leves, né? Moderado a severo eu já não aceitei por condições de não ter apoio da família, no sentido de levar para médico, trabalhar, tudo. Mas o autista leve, se a gente desenvolver bem, ele é aquele que, na nossa época, era aquele que a professora chamava os pais e dizia assim, ele é tímido, não gosta de interagir com ninguém, é muito bom na disciplina X, né? Então, é aquele que, se a gente desenvolver, ele vai subir a escadinha e vai voar, né? E que às vezes são gênios, né? Isso. É bem interessante mesmo. E daí, assim, já estou quase concluindo, assim, mas é mais ou menos o que a gente estava falando, assim, daí qual que é o papel da família, né? Então, no caso de vocês, no caso da minha família, a criança apresenta uma doença ou uma condição congênita, o que que a família, qual que é o nosso papel, né? É o acompanhamento médico, né? Que em alguns casos vai ser mais frequente, as terapias que muitas vezes vão ser necessárias, os estímulos que isso em casa, né? E qualquer um, eu tenho uma família que tem uma criança com síndrome de Down que nasceu no meio da pandemia e eles decidiram não fazer todas as terapias que seriam indicadas por causa dos riscos do Covid, né? Então ela fez físio em um momento, fono em outro, e a família se desdobrou em estímulos. E a menina hoje tem 2 anos e tem um desenvolvimento maravilhoso, né? Então, a atenção e o amor que a família pode dar para essa criança
conta muito, né? Eu acho que muitas vezes é mais importante do que todo o resto. Esses exemplos que eu falei para vocês, assim, de crianças que às vezes eu achava que não iam falar, que não iam ir para a escola, sabe? Quer dizer, ir para a escola até iam, mas se não iam aprender, né? Porque estavam lá desnutridas, não se desenvolviam. E crianças que foram adotadas, que receberam um ambiente adequado e que hoje levam uma vida normal, né? Uma ou outra com pouca limitação, mas com desenvolvimento maravilhoso. Então, eu acho que isso é um papel, assim, nosso, de família e de sociedade, né? E de preparar essa criança para o futuro, né? Eu sempre que eu penso em criança, que eu trabalho com pediatria, eu penso nisso, que a gente está preparando esses pequenos para o futuro, para ser o máximo que eles podem ser, né? E esse é o nosso papel, assim, como pediatra e vocês como pais, né? É dar o nosso máximo para que essa criança tenha um futuro feliz e pleno, assim, no sentido de poder ser independente, de trabalhar, né? De poder fazer o que for possível para cada caso, né? Então, aqui tem uma menininha com síndrome de Down e aqui tem uma adolescente, uma adulta com síndrome de Down, que hoje a gente sabe que é uma condição que cada vez mais chegam à idade adulta produtivos, trabalham, namoram, casam, né? E assim a gente tem várias outras condições. Legal, doutora, só eu deixei aqui no chat o link de um dos vídeos da campanha Laços de Amor, que foi realizada pela Assembleia Legislativa há anos atrás, e fala justamente sobre essa questão, né, da importância do amor, enfim, dos estímulos e tudo mais, para uma criança com deficiência, né? Então, é um dos casos que foi abordado na época, foram diversos vídeos nesse sentido, né, para incentivar a adoção, enfim, né, nessas bem condições. Lindo, já vi. Uhum. E é bem legal para o pessoal assistir depois, então. Ótimo. Deixei uma dica aqui. E o Anderson deixou uma dica de um filme também, que trata um pouquinho sobre a questão do autismo, né? Uma das primeiras mídias que trataram sobre esse assunto é o filme Rain Man, de 1988. Aham. Ele deixou também a dica ali no chat para o pessoal. Ótimo. E essa é uma frase que eu gosto muito, que atrás de cada criança que acredita em si mesmo, há uma família que acreditou nela primeiro. Então, isso para mim, assim, é primordial, assim, né? Então, quando aqui você vê uma foto, a menininha na cadeira de roda, e tu vê que a família tem um apoio, né? E essa criança pequena que tem uma limitação e recebe um apoio e é incentivada a ser independente, produtiva, capaz, vai ser uma adulta que vai ser independente e capaz, né? E isso para várias condições, né? Então, a gente bota esse exemplo que é mais, talvez, para alguns chocante, né? A gente não está dizendo que vai ser uma criança cadeirante, mas para várias coisas, né? Uma criança com asma, né? Se a família trata e diz, não, mas você pode ir lá correr, você pode brincar no frio, é uma pessoa que vai crescer assim, sabendo que pode fazer tudo, desde que se trate, né? Que se cuide. E isso eu gosto de deixar para as famílias para vários sentidos, assim, questão de alimentação, de tudo que a gente faz, dando esse enfoque positivo para a criança, a gente leva ela a ter um futuro melhor, né? E finalizando, para daí a gente conversar, aqui tem os meus filhotes, meus bonitinhos. Que lindos! Lindos. Legal. A Janice levantou a mão, doutora. Deixa eu tentar voltar aqui. Boa noite novamente, doutora. Foi um prazer ouvi-la. É sempre muito bom ouvi-la. Vocês estão me ouvindo? Tô. Uhum.
Lindos os seus filhos. Obrigada. Como a doutora. Me perdoe até se eu perdi alguma coisa, eu tive um problema no áudio no meio da palestra, mas a minha dúvida em relação ao autismo, existe uma idade limite em que se identifica, por exemplo, uma criança com autismo pode ser identificada até tal idade, ou completou tal idade, a gente já tem condições de saber se ela é ou não autista? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta, que talvez nem seja a doutora quem vai responder, porque eu não sei se tem condições de fazê-lo, mas a questão das doenças tratáveis ou não tratáveis, esse tema é assim, imagino eu, porque existe, né, quando a gente preenche lá, faz o cadastro para se inscrever, né, como pretendente, esta questão de se você aceita a criança com doença tratável ou não tratável, né. Aí a doutora trouxe uma realidade que todas as doenças são tratáveis, porém nem todas são curáveis, né, então é uma outra perspectiva que nos traz. E a minha pergunta o fórum, né, o serviço social, ele vai te ligar para que tipo de doença tratável e não tratável, já que a gente fica agora numa certa indefinição, né, de que doenças seriam essas. Mas eu repito, talvez não seja a doutora que vai responder essa pergunta, né, talvez mais a Marli, que tem um pouco mais de contato com esse aspecto da assistência social. Obrigada. Imagina. Então, isso do autismo, isso é uma coisa que hoje a gente está olhando cada vez mais cedo, né? Antes era mais comum se diagnosticar lá com 6, 7 anos, quando entrava na escola, e hoje a gente já tem uma atenção maior à criança a partir de 1 aninho. 1 ano e meio, 2 anos, é uma idade que a gente já consegue fechar diagnóstico. Com 2 anos, assim, em muitos casos, a gente já consegue fechar diagnóstico. Às vezes ainda fica meio duvidoso, a gente não fecha o diagnóstico, mas já começa o tratamento, e com o passar dos meses, mas, assim, dificilmente, assim, tu não vai, a menos que ninguém tenha olhado essa criança, né, mas vamos supor que foi avaliada com 5 anos e não foi visto sinais de autismo, não tem. Mas pode ter suspeita, assim, por volta de 1 aninho, tu pode ter suspeita já. E essa questão das doenças tratáveis e não tratáveis, eu falei da outra vez também que eu não consigo, não entra para mim. Essa questão é uma questão que sempre se levanta, e, na verdade, a gente também tem essa dúvida em relação a isso, porque talvez a gente busque uma conversa um pouco mais aprofundada, né, com o judiciário a respeito disso. Justamente entra na questão da pergunta da Ana, que estava no chat. Ela disse que ela tem uma dúvida em relação, por exemplo, à sífilis, né, que a doutora mencionou que eles são tratados após o nascimento, quando a criança cresce e não é adotada. Nós sabemos dessas questões, por exemplo, se uma criança com 3 ou 4 anos não apresentou nada durante esses anos, é comunicado à família que irá adotá-lo, que ela teve exposição, mesmo não tendo a doença, ou seja, todas as informações sobre a saúde são apresentadas, a criança curada é colocada como criança que já teve contato ou criança saudável, né? São várias dúvidas que entram em relação à questão processual dessa parte, né? Enfim, dessa etapa do processo. Na verdade, o que acontece em relação a isso é porque o olhar do judiciário para o momento da adoção. Então, se naquele momento da adoção a criança tem algum tipo de doença, ou, né, enfim, foi diagnosticado, ou teve contato e tudo mais, é comentado com... Eu sei porque sou mãe por adoção, então foi comentado comigo, por exemplo, a minha filha tinha um problema que é muito simples, né, que é uma hérnia umbilical, estava aberta, era relativamente grande, né, naquele momento, ela tinha 40 dias quando ela chegou para a gente, e ela foi considerada como doença tratável, né, por conta dessa questão que a gente tinha que cuidar, a gente poderia, né, precisar de uma cirurgia para poder fechar e tudo mais, né. Então, naquele momento foi falado para a gente, né, inclusive, por isso que a gente diz que a fila da adoção ela não é uma fila indiana, né, por causa disso. Então, tinham casais na fila conosco naquele momento que não tinham, por exemplo, colocado essa opção de doenças tratáveis. Então, esses casais não foram chamados para aquele momento, porque se entendia que, mesmo sendo uma coisa simples, como uma hernia umbilical,
era uma doença tratável, porque ia requerer cuidados médicos naquele momento. Então, em tese, o judiciário olha para aquele momento em que a criança vai ser adotada, né? E tudo que se tem de histórico da criança antes disso é repassado para a gente, né? Até os limites que se conhece a respeito, né, da criança. Obviamente, não se tem lá um estudo aprofundado da família e tudo mais. Que se pode, por exemplo, para nós, o que foi falado era justamente isso, assim, que a mãe não teve o pré-natal, né? Que foi uma gravidez praticamente escondida, né? Por conta dos problemas lá, enfim, que se tinha e tudo mais, mas que ela nasceu saudável e contou toda a história que o judiciário tinha em mãos para nos falar, eles falaram. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, de olhar a criança no momento que ela está sendo levada para adoção, né? É isso. Marli, eu acho que levantou a mão e a doutora também, né? Então, só contribuindo, diante de tudo que a Melissa colocou, exatamente isso, e também por esse motivo que a gente antecipou esse tema mais para, assim, já estamos no meio do ano, mas que ainda haverão cursos de preparação para adoção, e aqui nesse encontro tem pessoas que ainda não estão habilitadas, que ainda vão passar por esse processo de inscrição no cadastro de adoção, né? E eu acho que a nossa proposta é justamente trazer essa elucidação, né? Que as pessoas tenham uma orientação adequada na hora que for responder esse tipo de pergunta. E realmente, assim, como a doutora Luciana falou, todas as doenças são tratáveis. Hoje a gente já tem essa nova linguagem, né? E eu acho que isso a gente pode, como a Melissa também colocou, a gente pode desenvolver isso junto ao judiciário, para que a gente tenha uma fala assim, harmoniosa e coerente, que a gente possa ter uma fala mais alinhada, né, nesse sentido. E é exatamente assim, que as doenças, elas são, quando se faz essa pergunta, é justamente assim, até que ponto eu estaria preparada para uma criança com qualquer tipo de problema? Eu acho que é isso que o serviço social busca entender, porque a gente conhece, posso falar assim de experiência também, foram 10 anos, né? Muitas pessoas não entendem que uma hérnia pode ser tratada, que uma bronquite pode ser tratada, que uma síndrome de Down tem um encaminhamento, né, tem tratamento, tem acompanhamentos médicos, enfim. Mas o que eu posso dizer que talvez o que o judiciário espere de que forma eu estou preparada para lidar com essas vicissitudes que uma criança pode vir apresentar na nossa vida, independente de ela vir por adoção ou não, né? Então, mas quando vai pela adoção, eu acho que é esse o cuidado, né? Quando a criança vai pela adoção, o que se busca e esse trabalho que o GEAFA faz hoje é justamente assim, fortalecer essas decisões. Se vier uma criança com problema, porque quando ela vem do nosso filho biológico, ela veio. Nós não temos para onde devolver, não temos para onde recorrer, nós vamos, e filho é para a nossa vida inteira, não tem devolução. Mas na questão da adoção, infelizmente, tem muitas histórias tristes de devolução, porque a criança, no decorrer do tempo, apresentou um determinado problema, enfim. Então, é esse o cuidado. E é frustrante para um assistente social, para uma psicóloga, para uma equipe técnica do judiciário, uma devolução. E aí é por isso o investimento na preparação, por isso a gente busca trazer todos esses esclarecimentos para que se fortaleçam, né, na decisão, se aparecer lá no decorrer da vida um problema, como qualquer um de nós, né, pode surgir uma situação em que a minha mãe sempre dizia que a gente deita bem e acorda doente, e, né, o passarinho dormiu e no outro dia não acordou, enfim. Então, assim, nós somos seres humanos o ser humano, ele é muito frágil, né? E as doenças fazem parte da nossa história, da nossa vida. Mas de que forma nós lidamos com isso? Eu acho que é isso que a gente traz aqui como reflexão para o grupo, para essas pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje, para que realmente, assim, reflitam, aconteceu alguma coisa com esse serzinho que está sob a minha custódia agora,
né? Então, é buscar o amparo profissional, buscar ajuda médica, buscar o socorro que está aí. E tudo que a doutora Luciana expôs aqui, assim, de uma forma bem generalizada, né? Nós sabemos que tem muitas peculiaridades, muitas outras coisas que podem vir a acontecer e tudo mais. Então, é importante, assim, que a gente reflita sobre isso e que amadureça as nossas decisões e que busque esclarecimento, né, com profissionais realmente capacitados e gabaritados para nos dar essas orientações que a gente precisa. Eu acho que é isso, assim. Então, a preocupação do judiciário é justamente nesse sentido. Pode ter certeza, assim, de que aquele candidato, porque o que se busca é uma família para aquela criança e não o contrário, isso a gente sempre procura deixar claro aqui, uma fala muito alinhada com a equipe do judiciário. Então, que essa pessoa que o judiciário vai buscar realmente esteja apta, esteja preparada, por isso o termo, você está apto à adoção agora, depois que passou por tudo isso, né, pelo curso de preparação, pelos encontros, pelas entrevistas e toda essa jornada que encampa o processo de inscrição no cadastro de adoção. Acho que seria mais ou menos isso. A doutora, acho que está com a mão levantada, e a Janice também, na sequência. E Marli, Melissa, e no judiciário eles apresentam, assim, algo, digamos, exemplos dessas doenças que eles consideram tratáveis, não tratáveis, e quando a família é chamada, é explicado, assim, a condição que a criança tem, e a família tem a opção de aceitar ou não, para eu entender, só para eu conhecer. Sim, na verdade, sim, o que eles chamam de doença não tratáveis, né, é mais ou menos as doenças não curáveis, né, o entendimento é parecido, talvez não seja exatamente dessa forma, mas pelo que a gente já conversou sobre isso, né, é mais ou menos nessa linha. Então, as doenças que não são curáveis, né, eles chamam de, lá no processo, de não tratáveis. Mas em relação à informação, assim, aquilo que chega para os pretendentes, isso é bem esclarecido, assim, a gente tem todo o histórico da criança, quando a gente, né, antes, inclusive, de dizer sim ou não, né, a gente conhece a história daquela criança que a gente está, enfim, sendo chamada para adotar. Então, isso sim, assim, eles deixam bem claro, e daí depois, ok, eu digo sim, né, mesmo para esse caso, aí sim, é todo o trâmite da audiência, né, então, tudo começa com o relato da história daquela criança que está chegando para a gente. A minha preocupação, obrigada, Mali, pela tua fala, eu achei super importante, eu acho que é isso mesmo, essa questão, né, da preparação do pretendente, e a minha preocupação é porque existe um cadastro que você preenche, esse cadastro vira automatizado, né, e aí você entra num fluxograma, especialmente agora que a gente tem o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, né, então é um cadastro com critérios objetivos e com respostas objetivas, né, e essa questão das doenças tratáveis ou não tratáveis não é objetivo, né, muito pelo contrário. Então, a minha preocupação é essa, né? Quando você coloca leva aceito criança com doenças tratáveis, o que eu tenho em mente como sendo doenças tratáveis e o que realmente é, né? Independente dessa outra questão de estarmos preparados ou não para adotar, né? Então, eu acho que seria importante que isso fosse algo bastante claro, né? E justamente essa é uma preocupação que sempre veio conosco, comigo e com o Anderson, e uma solução que a gente encontrou para deixar bastante claro o que seria para nós, né, o que nós desejaríamos, né, no nosso berço emocional, vamos trazer assim, nós trouxemos isso para assistente social quando fomos para a entrevista, né, porque já que a gente só preenchia um X no cadastro, né, se é tratável ou não tratável, e nesse X estava inserido um monte de coisas que a gente sequer sabia, né? Então, nós, com o assistente social, nós procuramos conversar e deixar bastante claro até onde que eram os nossos limites, né? Que eram, de fato, bastante abrangentes, mas não era tudo, né? Então, a gente levou isso para elas para que ela pudesse trazer no relatório. E eu acho que essa talvez seja uma solução, uma alternativa para quem não consegue se identificar muito com o X, né?
porque dizer que não aceita talvez seja mais fácil nesse momento, ó, não quero nenhum tipo de doença, tá? Isso é algo que realmente é estanque. Agora, a partir do momento que você abre a possibilidade, daí os limites, né, as camadas de limites são tantas, né? Então, fica como uma sugestão essa questão de tratar bem com assistente social sobre a questão das doenças. Obrigada, Marli, pela tua fala. Perfeito, Janice. Eu acho que esse é o ponto, assim, a gente deixar muito claro no decorrer do processo. A gente está num processo de habilitação, né? Ali é o momento de a gente tanto de esclarecer todas as nossas dúvidas, quanto também de externar, né? Enfim, apresentar todos os nossos desejos, as nossas, né? Os nossos limites, aquilo que a gente busca, né? É justamente nesse momento. Acho que é bem legal essa tua fala também, inclusive para os outros pretendentes, né? E é isso, assim, como a doutora Luciana trouxe, né? Ela trouxe só alguns exemplos, né, de tudo o que pode envolver isso, né, no processo de adoção, enfim, na vida de uma criança. Então, realmente é muito abrangente para a gente definir também qual que é o entendimento, né? Se há essa pergunta lá, né, no processo, é porque existe, como a Marli falou, existe toda essa questão da devolução e tudo mais, mas existe também um entendimento para eles definirem esses termos e tudo mais. Talvez a gente possa buscar se aprofundar um pouquinho mais nesse sentido, até para ajudar também. Alguém mais, gente, tem alguma dúvida? Estão todos quietinhos hoje. É o frio, né? Doutora Luciana. Acho que seu áudio não abriu. Acho interessante falar, até pelo teu exemplo, Melissa. Por exemplo, uma doença não tratável, uma hérnia umbilical. Nossa, uma hérnia umbilical não é nada. Não é? Não é nada. Então, assim, já pensou tu ter botado um xizinho? Não aceito nenhuma doença, não é? Então, como isso é relativo, assim? E tem várias condições, por exemplo, estrabismo, né? Ai, nossa, estrabismo, você vai lá, você trata, às vezes é uma cirurgia, um tampão, deu, não é? É verdade. Vai deixar de adotar, de encontrar o teu filho, né? Às vezes por uma coisa... Então, assim, eu imagino que é difícil, né? Porque quando a gente pensa em doença, a gente pensa em coisas muito sérias, né? Muito sérias. Mas às vezes é isso, é uma alergia, é uma bronquite, é uma hérnia que a da tua filha acho que nem precisou operar. Não a maioria precisou. Não precisa. A gente aguardou até 5 meses e aí ela foi fechando e não precisou. Então, não sei, eu me colocando no lugar de vocês, assim como a Janice, como quem está, né, nessa espera, assim, eu penso que é muito mais fácil mesmo, como essa coisinha do X, né, Janice, que tu falou, né, que deve ser difícil realmente, né, vou botar ali um X e daí, o que pode... Mas colocar um o X que vai mudar a nossa vida. sobre, né, do que, de repente, estar deixando para trás uma criança que, né? E isso considerando que nem todas as comarcas usam do mesmo procedimento, né? Então, tem comarcas que colocam e tem outras que nem tem essa questão da doença tratável ou não tratável, e daí é só na conversa com a assistente social, e isso a gente falando de Santa Catarina, né? Agora, quando você pensa que você entra num cadastro nacional, eu, de fato, não sei como funciona nos outros estados em que eu estou habilitada também, né? O que eles consideram para isso, né? A gente acaba ficando numa situação de bastante insegurança. Legal. Mais alguém? Não? Estamos no nosso horário pontual, viu? Mas não começando atrasadinho, ainda deu tempo de falar tudo. Bom, pessoal, então, acredito, doutora Luciana, quer fazer as suas considerações finais, alguma coisa? Só agradecer e desejar a vocês que estão passando por esse, né, e bons encaminhamentos. E fico à disposição também, se quiserem conversar depois
Eu tenho Instagram, que eu costumo também... Tá? Caindo a conexão da doutora Luciana. Tá um pouquinho travadinho. Mas entendemos. E se quiser deixar o seu Instagram para a gente aqui no chat, né? Tá, bota ali, pode Tá deixar. bom. Boa noite. Em nome do GIAF, eu agradeço muito a sua participação, é sempre muito importante essa conversa, eu acho que de todos os encontros que a gente teve já sobre isso, assim, a gente vem cada vez mais se aprofundando e entendendo um pouquinho do que se trata, né, esse assunto, então ficamos muito felizes com a sua fala, é sempre uma fala muito acolhedora e esclarecedora, então a gente agradece de coração sua participação. Agradecemos também a todos os participantes, inclusive a gente queria pedir para quem puder, né, abrir sua câmera para a gente fazer o nosso tradicional print, né, da nossa reunião, já que não temos mais as nossas selfies, a gente fazia as nossas reuniões presenciais. Dizer que o mês passado foi o mês da adoção, né, tivemos o Dia Nacional da Adoção, tivemos o nosso Café com Adoção, que é um momento também que a gente teve para discutir um pouquinho, para rever as pessoas. Foi tão bom, né, a gente poder se encontrar presencialmente. Mas agora, por enquanto, a gente ainda vai manter as reuniões, né, online. E vamos tentar marcar, agendar, né, no decorrer do ano, outros encontros presenciais para que a gente tenha também essa experiência de se ver, de conversar, né, olhar nos olhos, assim, que é tão importante para todos, né. A nossa próxima reunião, então, vai ser no dia 3 de julho, e o nosso tema da próxima reunião é adoção, desejo ou necessidade. Então, a gente vai tratar sobre esse tema em julho. Estão todos convidados para voltar aqui conosco. Agradeço mais uma vez. Doutora Luciana, fique sempre à vontade se quiser retornar nas nossas reuniões. A gente sabe que quem trabalha com criança, né? Sempre tem a Gabriela, né? Quem trabalha nas escolas, quem trabalha nos hospitais, sempre tem muitas experiências bacanas para a gente, para trazer para a gente. Então, fica o nosso convite aí para retornar sempre que quiser, tá bom? Um abraço, Um doutora. abraço Muito a todos. obrigada. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.